chegou nesse vídeo e você tá no ensino fundamental, beleza, você tá aprendendo bastante. Agora, se você chegou nesse vídeo e você já tá no ensino médio, cara, corre atrás, foca muito nesse vídeo, porque esse conteúdo tem que estar no seu sangue, principalmente para as provas do Enem. Combinado? Então, vamos lá. E antes da gente começar esse assunto super importante, eu queria lembrar vocês que isso é uma coisa que eu raramente lembro de fazer nos vídeos, que é, se inscreve no canal, deixe seu like aqui, que vai me ajudar bastante e vai espalhar mais conhecimento para muita gente. Combinado? Esse assunto, para quem tá aprendendo, pode ser um pouco difícil, mas é prática como tudo na matemática, certo? Já o pessoal do ensino médio precisa prestar muita atenção, finalmente entender, e sim, tem que gravar essas fórmulas. Se você não souber essas fórmulas de área e de perímetro eu não indico porque perímetro, eu vou dizer o que é intuitivo. Agora, área, você precisa saber, e eu vou te dar aqui algumas dicas de você não esquecer essas fórmulas, combinado? Primeiro vamos falar do triângulo. Triângulozinho maravilhoso. Antes da gente falar do triângulo, vou falar do quadrado. Vou pular, vou sair de ordem. Vou falar do quadrado primeiro, porque a dica para a fórmula da área do triângulo é vindo do quadrado. Gente, quadrado, 4 lados iguais. Então, o perímetro, lembrando que é perímetro? Soma de todos os lados. Então, o perímetro do quadrado vai ser o quê? 4 vezes L, sendo que o meu lado aqui é L, que eu não disse o que é. Ah, peguei vocês. Então, é só somar os 4 lados. Combinado? Tranquilo, né? Então, se um quadrado for lado 2, 4 vezes 2, 8. Que é a mesma coisa que você fazer. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Sim? Muito tranquilo. Área de quadrado é só fazer o quê? Lado vezes o outro lado. Lembrando que a unidade de área é sempre metros, ou centímetros, ou milímetros, ou não importa, quilômetros talvez, quadrados. Por quê? Porque a gente está multiplicando duas unidades, então as unidades vão ficar multiplicadas e aí vai subir aquela potência ali de quadrado, certo? Então, quando isso está acontecendo, é porque a gente está multiplicando duas coisas. Então, a área de quadrado é só multiplicar o lado vezes o outro. Não importa qual lado, porque todos os lados são iguais, certo? Indo para o retângulo, que é muito parecido, só que qual a diferença do retângulo? Ele tem lados diferentes. Então, o perímetro do retângulo é o quê? 2 lados maiores mais os 2 lados menores. Eu troquei ali, mas você captou a mensagem, certo? Só isso aí. A área, ela é igual ao do quadrado. Só que você não pode multiplicar os 2 lados que são iguais. Você precisa multiplicar os lados que são diferentes. Difícil. Até aqui, tranquilo, né? Então, se eu tenho um retângulo 2 por 5, 2 vezes 5, 10. Então, a área daquele retângulo vai ser de 10 metros quadrados. Beleza. Do triângulo. Falei que precisava falar do quadrado para falar do triângulo primeiro. O triângulo ele pode ter esse formato, como pode ter esse formato daqui, né? Depende muito do triângulo. Cada hora a gente tem um triângulo diferente. Tem vários tipos de triângulo, você sabe disso, né? Eu espero. Gente, um triângulo nada mais é do que metade de um quadrado. Se eu faço uma diagonal no quadrado, eu estou separando esse quadrado em 2 triângulos. Então, a área do triângulo, vou começar pela área, que é o que a maioria esquece, nada mais é do que lado vezes outro lado, base, que é onde ele está apoiado, vezes a altura, que é o outro lado, né? Só que a gente aqui no triângulo, a gente tem outros nomes. Então, base vezes a altura, divididos por 2. Por quê? Porque base vezes a altura é a mesma coisa que o lado vezes lado. Divido por 2 porque eu gero 2 triângulos. Triângulo é metade de um quadrado, certo? Esse macete é bom para poder lembrar. Perímetro, se a gente fizer L1, L2 e L3, nada vai ser o quê? L1 mais L2 mais L3. Perímetro não tem muito mistério. Círculo! Ai, o círculo. O círculo não tem lado, Mariana. O que eu faço? Aí a gente vai ter que dar uma lembrada e decorada. É chato. Mas quem disse que a vida é um pudim, não é mesmo? Perímetro de círculo. Pra gente calcular esse círculo daqui, a fórmula é 2π vezes o raio. Lembrando que o raio vai do centro da circunferência até uma partezinha no canto dela, né? Lembrando que π é 3,14 tal, aquele número enorme. E aí esse número vai depender muito do seu professor ou da questão que você está fazendo. Pode ter questões que ele vai
pedir pra você considerar que π vale 3. E aí você vai dar o quê? Graças a Deus, não precisa fazer conta com vírgula. Mas se você tiver dificuldade com fazer conta com vírgula, eu vou deixar um card aqui em cima, que eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre como você fazer contas, tá? Área. A forma da área é muito parecido. Π r ao quadrado. Nada mais do que esse 2zinho que subiu. Ou, se você interpretar de outra maneira, o 2zinho que desceu. E isso nada mais é do que uma questão de derivada e integral. Ou seja, essas duas formas estão ligadas. Mas eu não vou explicar como pra você, porque senão você vai pirar e vai desistir da escola, tá? Mentira. Mas elas estão interligadas, tá? Losango. Losango. Vamos fazer a área e perímetro de losango. Losango parece muito um retângulo, né? Mas a gente não pode considerar a área e o perímetro como o retângulo, porque esses ângulozinhos aqui não necessariamente vão ser 90, certo? Diagonal maior vezes a diagonal menor divididos por 2. Tá? Então, eu tenho aqui a diagonal maior, diagonal menor. Você vai multiplicar e dividir por 2. Perímetro. Sim, o perímetro é igual. 2L mais 2L. Tá? Fique tranquilo, igual a escala. Trapézio, gente. Trapézio cai muito. Mas assim, muito. E aí, não necessariamente ele vai estar nesse formato. Muitas vezes ele aparece assim, desta maneira, ou o trapézio reto desta maneira. E você precisa perceber... Por favor, cachorros, parem de latir. Você precisa perceber que existem duas bases no trapézio, tá? A gente tem a base menor e a base maior. E a altura, meu jovem, não é essa daqui, porque essa altura tá na diagonal e a altura a gente mede verticalmente, né? Então a altura é essa daqui. Quando a gente tem o trapézio reto, né? Bonitinho, é fácil de ver. Nesse caso não é. Então a gente provavelmente teria que fazer um Pitágoras aqui, dependendo das medidas, para achar aquela altura. Certo? Chuta como é que a gente calcula o perímetro. L1, L2, L3, mais L4. Somatório de todos os lados. Área. A área é parecida com o triângulo, né? Porque o triângulo era um outro polígono que tinha base. Só que o trapézio tem duas bases. Então você vai somar essas duas bases, tá? Você vai fazer base maior mais base menor. O resto é igual ao triângulo. Vezes a altura sobre 2. Uma mãozinha na roda. Vou dar aí 2 segundos para você tirar um print da tela. Espero que vocês tenham entendido agora. Essas formas vocês precisam treinar. Vocês precisam gravar em algum momento, tá? Da sua vida escolar. Porque elas caem muito em vestibular. Em Enem, em UERJ, em PISME, FUVEST e outras aí por aí pelo Brasil. Certo? Um beijo e até a próxima aula.